Glória a Deus, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 14, do versículo 32 ao 42, onde vamos falar do pecado de Israel. Aleluia! E o povo então se lançou ao despojo e tomaram ovelhas, vacas e bezerros e os mataram em terra. E o povo os comeu com sangue. Deixaram de drenar apropriadamente o sangue dos animais abatidos, o que era ilegal. E anunciaram isso a Saul, dizendo: o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E ele disse: Vós procedeste aleivosamente, trazei-me agora para cá uma grande pedra. O propósito desta pedra era que os animais não fossem mortos na terra, e sim em cima da mesma, para que o sangue pudesse correr deles. E Saul disse ainda: espalhai-vos entre o povo e dize-lhes que me tragam cada um seu boi e cada um sua ovelha, e o degolem aqui e o comam, e não pecarão contra o Senhor, comendo com sangue. E todo o povo trouxe cada um pela sua mão e o seu boi naquela noite, e o degolaram ali. E edificou Saul um altar ao Senhor, o qual foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. O altar era um tipo da cruz, na qual Cristo morreria. Entretanto, não é um talismã mágico para ser usado ao gosto da pessoa mesmo. Aleluia. E disse mais Saul: desçamos de noite contra os filisteus e os saquearemos até pela manhã, e não deixaremos deles nenhum homem. E eles disseram: faz-o que bem parecer aos teus olhos. Disse logo o sacerdote: acheguemo-nos aqui a Deus. A consulta ao Senhor. Aias possivelmente não fez isto porque ele desaprovava o projeto de Saul, ou porque geralmente Deus deveria ser consultado antes de ser empreendido algo, mesmo que parecesse de pouca importância. Este descuido da parte de Saul tinha conduzido resultados que não eram bons. E Saul consultou Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, de os entregar na mão de Israel. Mas naquele dia o Senhor não lhe deu resposta. Então disse Saul: apegai-vos aqui todos os principais do povo e vejam quem cometeu hoje este pecado. Esta falta era dele e dele somente, não do povo. Porque vive o Senhor, que salva Israel, que mesmo que tenha sido meu filho Jônatas, certamente morrerá. E não houve em todo o povo quem lhe respondesse. Sendo assim, 2 vezes no dia, Saul foi culpado do pecado de amaldiçoar precipitadamente as pessoas pelo seu silêncio e condenavam-no. Disse então a todo Israel: pois estarei em um lado, eu e Jônatas, meu filho, estaremos do outro lado. E o povo respondeu a Saul: faz o que for bom aos teus olhos. Então disse Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra quem é inocente, conceda-nos uma resposta.
E foram tomados por sorte Jonatas e Saul, e o povo saiu livre. Parece que o Urim e o Tumim foram usados pelos sacerdotes para determinar a resposta divina. Saul estava alegando que alguém tinha pecado, e esse foi a razão porque o Senhor não lhe respondeu. Agora a resposta está envolvendo os dois, Saul e Jonatas, mas dessa forma ninguém viria acreditar. E Saul disse: jogai a sorte entre mim e meu filho Jonatã. E foi tomado Jonatã. Embora o Espírito Santo tenha apontado Jonatas de maneira nenhuma, isso implica que Jonatas tinha pecado. Isto ocorreu com a intenção de demonstrar o fato de que foi Saul quem desobedeceu ao Senhor com as suas regras nécias, a qual nécias elas tinham sido. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda se achava que ele era inocente, né? Eita, Deus da glória. Ele fazia coisa errada e jogava para cima de quem? Até do filho, né? Aleluia. Glorificado seja teu santo nome, Senhor. Graças te rendo, Senhor. Jonatas não tinha prometido jejuar naquele dia, mas como confessou ter comido, ele voluntariamente se ofereceu para ficar sob o juramento do seu pai e sofrer as consequências. Com as palavras, Deus assim o faça e ainda mais. Saul invocou uma maldição sobre si mesmo, caso Jonatã não morresse. O povo insistiu que Jonatas não deveria morrer, visto que por seu intermédio Deus havia trazido esta grande salvação em Israel. Saul não tinha proferido o seu juramento inicial com autoridade divina, e Jonatas não tinha violado de qualquer maneira, uma vez que não o ouviu. Aleluia, Deus. O temério, né? Juramento de Saul e a sua maldição o puseram numa situação difícil, ou ele executava o próprio filho ou voltava atrás em relação ao seu juramento. Isto se compara a Jefté no caótico período dos juízes. Está lá em Juízes 11, 29. Do 29 ao 40, né? Ele acabou cedendo à vontade do povo, ignorou o seu juramento. Aleluia, Deus. Glorificado seja teu santo nome. Neste período de sossego entre Israel e os filisteus, não duraria, né? Os moabitas residiam ao sudeste de Israel e a leste do Mar Morto. Os amonitas ficavam ao leste do rio Jordão, ao leste do nordeste de Israel. Os adomitas se localizavam ao sul do Mar Morto. Zobá era uma cidade do estado da Síria. O versículo sugere que, pelo menos por um tempo, Saul defendeu todas as fronteiras de Israel. Era um grupo nômade conhecido por seus bandos de saqueadores. Aleluia, Jesus da glória. Louvado seja teu santo nome. Então está aqui a mensagem, né? Mais um dia com vocês, trazendo a boas novas, né? Que é a palavra de Deus. Vamos estudar, vamos aprender mais. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.